a palavra de Deus chegando até você, levando a paz de Jesus, levando muita esperança para você nesse momento. Hoje, quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2024. O evangelho de hoje é de São Marcos, que está no capítulo 8, versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. E em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos e pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Pedro, então, tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se para Pedro, olhou para os discípulos e repreendeu, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. O evangelho de hoje nos traz essa lição, dessa Jesus querendo assim fazer uma avaliação do seu trabalho missionário. Então nós podemos pensar assim: Jesus ele ficou três anos fazendo a sua missão. Então podemos imaginar nesse contexto de hoje que ele esteja lá pela metade, já mais para o fim da sua caminhada missionária. Então, no início havia aquelas multidões que seguiam Jesus, aquele pessoal que queria ver Jesus multiplicar os pães, fazer milagres, ressuscitar os mortos, ele expulsava demônios. Então, o povo, a mentalidade certamente era aquela de que Jesus era uma novidade, para a época, era um milagreiro. E aos poucos foi assim como que diminuindo essa popularidade, vamos dizer assim, essa popularidade. Então, alguns já não era tanto os que seguiam, mas aqueles 12 estavam sempre com ele, os discípulos, não só os 12, mas os discípulos verdadeiros estavam sempre com ele. Então, nesse momento, na narração de hoje, de São Marcos, ele está assim, como que querendo saber a repercussão do seu trabalho missionário. Então ele pergunta para os apóstolos, para aqueles que estavam mais próximos: vocês que estão aí no meio do povo, diga para mim, o que o povo pensa de mim? Para eles, quem que eu sou? Aí então eles foram falando: olha, mestre, uns falam que o senhor é João Batista que ressuscitou, ou Elias, ou então algum dos profetas. Aí, tá bom. Aí Jesus devolve para eles a mesma pergunta: e para vocês, quem eu sou? Então a gente pode imaginar aquele silêncio que reinou naquele momento lá. Todo mundo parece que foi assim, Jesus põe uma bomba na mão deles. Assim, vocês estão andando comigo todo esse tempo, quem sou eu para vocês? Então, num dado momento, Pedro diz: tu és o Messias. E para o povo judeu, ele sabia que o Messias um dia ia vir, só que ele esperava de outro jeito, Não esse Messias humilde, uma pessoa do povo, não estava lá entre as autoridades, ele estava no meio do povo. Então, Jesus diz: olha, não diga a ninguém que eu sou o Messias. Vamos ficar, assim.
E na narração de um outro evangelista, esse momento que Pedro fala, tu és o Messias, o Filho de Deus, Jesus fala para ele, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. Então, ficou uma coisa assim, bem clara, né? Aí, Jesus começa a falar da sua missão verdadeira, que ele estava ensinando tal, mas ele tinha que voltar para Jerusalém, lá onde ele ia ser maltratado, ele ia ser humilhado, ele ia ser morto, as autoridades iam matá-lo, né? Isso fazia parte da sua missão. Aí Pedro então diz, não, mestre, que nada disso te aconteça, né? Aí Jesus chama ele de Satanás. O Satanás quem que é? Aquele que tenta. E Jesus fala, por quê que ele está sendo Satanás naquele momento? Porque Jesus diz, você pensa como os homens e não como Deus. Então aqui nós temos uma chamada para nós nesse momento. Nós não podemos ficar pensando só aqui nesse nível, né, terreno. Nós temos que pensar também como Deus. E como nós vamos pensar como Deus? Nós vamos procurar conhecer a palavra de Deus. Através da sua palavra, nós conhecemos cada vez mais Deus. O Deus que nós vemos, quem é? Jesus, que os apóstolos viram e nos transmitiram os seus ensinamentos, a sua doutrina, e chegou até nós. Então, através da palavra, nós conhecemos a Deus e sabemos o que Deus quer de nós. Que nós sejamos todos irmãos e que nós sejamos multiplicadores de missionários. Nós somos aqueles que Jesus está mandando fazer a missão.